para você que está acompanhando mais um episódio do podcast Itajaí em Pauta, o podcast oficial do município de Itajaí. Eu sou o Luiz Lerner e aqui a gente aborda com mais profundidade os assuntos que são destaque aqui em Itajaí. E eu sou o Almeri Cezino e junto com o Luiz Lerner vou conduzir hoje o Itajaí em Pauta, como o Luiz já falou, o podcast oficial do município de Itajaí. No programa de hoje, Almeri, a gente vai falar sobre defesa. Vamos falar sobre um convênio que foi firmado no último mês de maio entre o município de Itajaí, o Sebrae e a Fiesc na área da Base Industrial de Defesa e Segurança. E para isso, nós recebemos aqui no estúdio o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, senhor Rodrigo Bonfante. Secretário, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Com toda certeza é um grande prazer falarmos, de desenvolvimento econômico e principalmente agora atuando, como base industrial de defesa. Olá, secretário, seja muito bem-vindo. No dia 21 de maio, vocês firmaram um acordo, uma carta de intenções com a Fiesc e o Sebrae para implantar uma base aqui do polo industrial de defesa aqui em Itajaí. O que isso significa? O que esse acordo de intenções assinado lá em Florianópolis, na Expo Defense, significa para Itajaí, para a economia de Itajaí? Perfeito. Primeiro que é um grande ponto, quando a gente fala assim, por que Itajaí se tornar um polo industrial de defesa, Uma vez que se nós formos olhar, entendendo assim, o que é uma indústria de defesa, E eu acho que vale um ponto, Lerner e Almeri, para a gente poder trazer, antes de entrar especificamente no que isso significa, de trazer um contexto do que é a indústria de defesa. Perfeito. A indústria de defesa, no Brasil hoje, no mundo todo, mas trazendo para a nossa realidade como o Brasil, ela é uma das indústrias mais sofisticadas que existe, porque ela carrega junto com todo o seu aparato e as suas entregas, uma série de tecnologias, uma série de inovação dentro, ligada a ela, envolve cadeias extremamente que carregam valor agregado, como o setor metal mecânico, ou a própria indústria naval, que é um contexto que nós temos aqui em Itajaí. Então, ou seja, nós temos um aparato desde um alimento que precisa a um foguete, A gente diz, o contexto, do alfinete ao foguete aí que se traz. Então, tudo isso pode ser entregue aí para a indústria de defesa. Por que isso é importante para Itajaí? Porque nós já temos vários atributos que nos qualificam como uma cidade que está vocacionada e possivelmente pioneira em Santa Catarina em abraçar exatamente essa adesão a se tornar uma cidade polo de indústria de defesa. Porque nós temos o setor naval extremamente relevante, aqui inclusive somos a casa das fragatas classe Tamandaré, e isso é extremamente relevante, podemos falar em outro momento a respeito, mas esse é um dos grandes pontos. Integramos uma cadeia logística extremamente relevante e somos reconhecidos aí carinhosamente como a capital do comércio exterior. Então, ou seja, só esses três grandes atributos já nos habilitam a justamente a gente entrar dentro desse contexto e trazer um significado extremamente especial para Itajaí, que é diversificarmos a nossa cadeia de empresas. O que está embutido nisso, o incentivo, a captação de novas empresas para cá? A gente viu no Expo Defense uma empresa que fabrica botinas para as Forças Armadas, dá para captar isso para cá também, esses insumos para também colocar para a indústria de defesa, fortalecer esse mercado, por exemplo? Perfeito, claro, com toda certeza. O olhar, a defesa como um todo, se nós vamos falar, as Forças Armadas como um todo, eles consomem, o consumo deles é dos mais variados. Então nós temos a possibilidade de atrair empresas, porque nós temos o nosso distrito de inovação, que tem esse viés, e está sendo olhado, quando a gente fala de tornar um polo industrial de defesa, olhando para o distrito de inovação, do ponto de vista de área, ali, mas nós temos já instaladas no município várias empresas que podem se habilitar e se desenvolverem como uma empresa que vá fornecer para o Ministério da Defesa, e uma vez que ela
faça isso, a régua é muito alta, a régua de qualificação dessa empresa é muito alta. Sim. Então ela se habilita Exigência, já, né? as exigências, claro. Então ela já se habilita a ser uma fornecedora, inclusive exportadora, né? Então nós temos dois remos aqui. Um remo que é a atração de novas empresas, né, para cá, de empresas de tecnologia, ligadas à área, né, de indústrias ou exclusivamente à área de software, por exemplo. E também temos a possibilidade de pegarmos as empresas que estão em Itajaí hoje e já trabalharmos nesse desenvolvimento. Inclusive, né, nós abrimos um edital que está agora, acabou de ser anunciado aí, as empresas selecionadas para um trabalho inicial, né, vamos chamar de um MVP, para essas empresas que estão ligadas à economia azul, porque em função das fragatas, de poderem se habilitar a serem fornecedoras das fragatas, que vai trabalhar com 15 empresas locais aí para desenvolver um trabalho de qualificação e ao início de um processo de habilitação, nesse caso, de microempresas. Legal. E o objetivo desse protocolo de intenções especificamente, secretário, alguns dos pilares dele, se o senhor puder esclarecer para quem está nos acompanhando também, como que isso vai beneficiar Itajaí? Perfeito. Primeiro, quando a gente fala assim, um protocolo de intenções, ele não é um contrato firmado, nada, né? Ele é justamente uma manifestação onde alguns atores acenam um para os outros, dizendo assim, olha, temos interesses em comuns, né? Então, o município de Itajaí, justamente por esse olhar da sua história e por um encaminhamento, né, que vem desde o plano de governo do município, né, junto com a própria liderança do município olhando para isso, que vocacionar, diversificar as matrizes econômicas de Itajaí. Por outro lado, nós temos a Fiesc, que é a Federação das Indústrias, que está olhando, né, para Itajaí e dizendo assim, olha, Itajaí é uma cidade industrial, é uma cidade que pode se desenvolver mais ainda, né, do ponto de vista de cadeia de indústrias ali, e nós temos disposição e interesse em olhar para isso e apoiar. E no outro lado nós temos o Sebrae, que olha para micro e pequenas empresas e diz assim, olha, tudo que elas precisarem de qualificação, né, de aperfeiçoamento do ponto de vista técnico, comportamental, enfim, das suas equipes, das empresas, nós podemos apoiar. Então nós conseguimos fechar aí esse combinado de dizer, olha, esses três grandes atores são os atores que vão puxar isso à frente, né, mas não exclusivamente. E nós temos também, e é importante dizer, dentro do município de Itajaí, abrindo, né, aqui, a Invest Itajaí, né, que é um braço de atração de investimentos, né, de outros trabalhos que eles vêm fazendo, principalmente na gestão do distrito. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, olhando, né, para o desenvolvimento econômico como a sua grande pauta aí. Então, o acordo, ele traz para nós a realização agora de um plano de trabalho. Porque quando a gente diz assim, nós vamos nos tornar uma cidade, polo, indústria de defesa, isso é fumaça, né? Agora, quando a gente faz um acordo e reúne, né, e formaliza como nós fizemos ali, o nosso próximo passo agora é o quê? É criar um plano de trabalho. Então, isso vai para o papel para que comece já a se manifestar, né, como um entregável e um tangível para as empresas e para a comunidade de Itajaí. É unir as forças, né? Assim, o poder público e essas instituições que podem também colaborar, né, com treinamento, com a qualificação dos profissionais também, né, e o incentivo também, né? Perfeito. E esse é o começo, né? Quando a gente fala assim, esse protocolo de intenções, ele foi muito simbólico, porque ele conseguiu reunir no maior evento que a gente tem ligado à defesa, que foi a Expo Defense, né, em Florianópolis, onde nós temos a presença de várias autoridades, do próprio Ministério da Defesa e vários representantes, reunindo lá e assumindo esse compromisso público, né, que Itajaí deseja e está caminhando para se tornar. Agora, a partir desse momento, começam a vir outros atores a agregar, né, dentro desse próprio movimento. Inclusive, nós já começamos a realizar, ontem mesmo foi realizado, né, o procurador Jean, que é um grande entusiasta, né, também disso, e que é uma pessoa com muitas boas conexões aí dentro da defesa como um todo. Já foi realizada uma agenda ontem com um empresário de fora, que trabalha e já atende o Ministério da Defesa hoje, e que veio a Itajaí, foi recebido pelo prefeito municipal, com a intenção de entender a possibilidade dele mudar a sua empresa para Itajaí. Então isso já é um entregável, né? Isso já é um tangível aí desse movimento. Já é um resultado todo esse movimento, né? Dessa mobilização. Até porque a gente já tem em Itajaí o projeto das fragatas Classe Tamandaré, que movimenta bilhões de reais por parte do governo federal e traz mão de obra, traz qualificação,
traz outras empresas que vêm se instalar em Itajaí justamente para poder desenvolver esse projeto aqui. Afinal, o estaleiro TKMS Brasil Sul foi escolhido para sediar esse projeto. Temos também outras 4 empresas que trabalham aqui em Itajaí com esse fornecimento de produtos da base industrial de defesa para as Forças Armadas. E o objetivo é justamente expandir essa gama, né, secretário? Essa gama de empresas, de fornecedores e mostrar para a população que, sim, a indústria de defesa consegue trazer renda para a população, consegue trazer mais arrecadação para o município e isso impulsiona, de certa forma, toda a cidade, não é? Perfeito. O próprio estaleiro, né? O consórcio Águas Azuis como um todo, ele foi um grande marco, né? E a própria lógica, né? Isso poderia ter ido para qualquer lugar do Brasil e veio para Itajaí, não veio ao acaso. Né? Ele veio justamente por uma escolha estratégica e isso vem ganhando cada vez mais força dentro do próprio mecanismo. Para essa instalação, ele necessita de consumo local, de mão de obra local, de insumos locais aqui. E quando a gente fala local, ele não é de Itajaí, ele é um consumo, né? Ele é Brasil, a sua cadeia de fornecedores ser no Brasil. Mas nós estamos olhando justamente para isso. Bom, se está aqui, está em Itajaí e tem que ser Brasil, que seja de Itajaí. Inclusive, pelo ponto de vista de custos, né? Isso acaba reduzindo um monte aí. Hoje, em Itajaí, Itajaí emprega dentro da indústria, em torno de 23 mil pessoas trabalham dentro dessa indústria, né? Falando especificamente do setor indústria. Se a gente pegar e entender toda a amplitude que pode reverter dentro de uma cidade que é polo de indústria de defesa, nós podemos juntar a parte de tecnologia, de serviços. Hoje, a área de serviços emprega mais de 70 mil pessoas em Itajaí. Então, quando a gente começa a trazer esse movimento, como eu falei antes, é uma indústria com alto valor agregado, ela vai trazer o quê? A necessidade de pessoas se qualificarem mais, isso também atrai pessoas de fora, desenvolve as pessoas que estão aqui, mas ele também dá uma condição de própria melhoria, de qualidade de vida, de renda para a população. Né? Incentiva. Até porque a gente já tem um case de sucesso, secretário, Almiri e todo mundo que está nos ouvindo, que é a questão da solda naval, que em Itajaí é um dos grandes destaques. A solda naval que é desenvolvida, por exemplo, no estaleiro TKMS é única no mundo e até por isso nós temos o projeto aqui. Então, é um exemplo de que trazer esse tipo de indústria, trazer esse fortalecimento da indústria naval, da indústria de defesa, também pode desenvolver não só esse setor, mas outros. Impulsionar a educação, né? Mais pessoas buscando se desenvolver, se qualificar para ter um emprego melhor no futuro. E, secretário, nisso entra também Sebrae e Fiesc. Por que essas duas entidades estão com o município em diversos programas, em diversas ações? Todo dia a gente está noticiando coisas e a Fiesc e o Sebrae, eles têm uma mão, têm um braço ali envolvido. Perfeito. O papel do município, né? Existe uma fala que muitas vezes acontece que diz assim, se o poder público não atrapalhar, já está ajudando. E não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que, né, a gente tem condições de justamente melhorar o ambiente de negócio. Nas parcerias também. Exatamente. Existe um movimento ativo de fazer isso. Só que existem as expertises, né? E não é parte do município, de nenhuma secretaria, esse domínio, esse know-how ligado a algumas questões técnicas. E aí nós temos justamente isso, né? Então, buscando parceiros, buscando através das parcerias de várias iniciativas público-privadas, mas também com instituições que atuam, que têm know-how, que têm reconhecimento, que têm histórico, que têm recurso, inclusive, né, para aportar junto, porque isso é um fato importante. Quando o município faz esse tipo de relação, existe sim um investimento do município, mas também existe um investimento, uma contrapartida dessas instituições, que também tem por sua função fim fazer aplicação de recursos. Então, aquilo que seria 1 começa a ser 2, aquilo que é 10 vira 20. Né? Então, nós conseguimos multiplicar a capacidade e a abrangência de atendimento dentro do projeto, né, do polo. Mais empresas, mais emprego, mais renda. E aquilo que o secretário falou, né? Essa indústria precisa do alfinete e ao foguete. Então, o Sebrae, sendo parceiro também, vai estar estimulando as pequenas e microempresas para também se qualificarem e poder vender para essas grandes, para o Ministério da Defesa, né? Perfeito. Eu comparo assim como se fosse lá no ABC Paulista, as montadoras com essas empresas em volta, no entorno, que estão fornecendo para essas montadoras, né? Então, aqui seria
dessa forma também. E por isso é importante esse incentivo mesmo, né, secretário? Exato. E existe, inclusive, um movimento, né? Quando a gente falava aí do processo de globalização, era justamente, né, tudo era fora, né? E trazia. A gente está num movimento já há algum tempo, do ponto de vista de economia, de geopolítica, inclusive, que é justamente a produção local, né? E os grandes países, nós vamos olhar, inclusive, né, os países asiáticos, o olhar de desenvolvimento em vários deles era desenvolver as empresas locais. Vou pegar um exemplo, né? Citar uma marca, enfim, mas assim, a Samsung. O movimento com a Samsung foi desenvolver a empresa para depois internacionalizar ela e não atrair uma empresa internacional. Quando a gente faz esses movimentos aqui, a gente fortalece a cadeia, todo o encadeamento, né? Porque nós olhamos para isso, a indústria naval tem muito isso hoje, né? Em Itajaí, que ela tem toda uma cadeia de produção para que se entregue uma embarcação de luxo de 50 milhões, de 40 milhões, Sim. mas muitas mãos passaram, né, dentro desse processo. Em Itajaí, nós temos hoje, só de microempresas, são 55 mil microempresas. Se a gente fizer um recorte, aí nós temos em torno de 35 mil mês. Se nós formarmos micro e pequenas empresas, nós vamos para em torno de 65 mil micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala em fazer o fortalecimento disso, das micro e pequenas empresas, com toda certeza, ela é movida por um âncora, por uma grande empresa, que é o âncora, e que movimenta todo um encadeamento, que é as micro e pequenas empresas. Que bacana, secretaria. E Santa Catarina também está nesse radar, né, da indústria de defesa, porque foi o terceiro estado que mais vendeu em 2025, né, em torno de 250 mil reais. É um valor bom para Santa Catarina começar esse start aí de entrar nesse mercado, né, e atrair para Itajaí vai ser, com certeza, muito importante para a economia também do município, né? Perfeito, é o terceiro estado, né, que hoje está vendendo, falando para o Ministério da Defesa, é o terceiro estado que mais vende. Eu diria assim, esse é um olhar que talvez poucos se atentaram para isso, e isso exige uma visão de longo prazo e uma visão estratégica, né? Dar um zoom out para olhar esse mercado e entender exatamente o que está dentro desse mercado, né? E isso o Itajaí tem caminhado através das suas várias lideranças, né? Da sua liderança principal, mas de todos os níveis aí, integrado justamente grandes atores, porque nesse momento a gente olha e pode não enxergar nada. Né, no sentido de, mas por que Itajaí? Nós não temos nenhuma empresa hoje de Itajaí habilitada a vender. Mas é exatamente aquela lógica de o copo meio cheio, meio vazio, né? Então, para nós, a gente olha para isso e diz, olha, que bom, nós temos a oportunidade, nós temos hoje em Itajaí mais de, né, o volume, todas as nossas indústrias ou outras empresas, de habilitar elas para isso. Esse começo desse projeto com essas 15 empresas, ele é justamente um início, né? E a gente não esperou para o ano que vem. A gente saiu da Expo Defense, já com esse movimento, já abrimos o edital, já estão entrando essas empresas, para justamente a gente poder, né, pensar numa entrega. E há grandes projetos à vista também. O presidente da Fiesc mesmo falou que há um projeto da Petrobras em fazer rebocadores aqui, né? E isso vai alimentando ainda mais essa cadeia e mais a expectativa também futura para que essa indústria cresça aqui na cidade, né? Exato. Acho que nós temos uma etapa agora que vou chamar assim de um letramento, né? Que Itajaí, nós precisamos fazer um letramento entre lideranças, os próprios empresários, para entender o impacto e a importância de olhar para isso. Colocar todo mundo na mesma página. Na mesma página, exatamente. Legal. Rodrigo Bonfante, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, muito obrigado pela participação nesse podcast. Acredito que tenhamos conseguido cumprir essa missão de explicar para a nossa população o que é a indústria de defesa, a base industrial de defesa e segurança e a sua importância, não é? A gente deixa esse espaço final, claro, como um agradecimento e para o senhor também desejar a sua mensagem à nossa audiência. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre é muito bom falar daquilo que a gente gosta e está trabalhando, né? Então, Exato. Eu venho da área de negócio, trabalho com isso. Falar de Itajaí é muito fácil, é muito bom, né? A gente, é extremamente importante a gente dizer, mas é importante a gente dizer, né, como uma mensagem final, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim como, né, todo o governo, está sempre de portas abertas. Nós sabemos quem movimenta a economia, quem faz a economia girar. Itajaí é rica porque tem empresários, tem pessoas dedicadas e fazendo a máquina girar. Então, esse reconhecimento aos empresários, aqueles que efetivamente produzem, que fazem, né, as coisas funcionarem e tornam Itajaí essa economia pujante, essa grande economia que nós somos aqui. Então, fazer o convite para que demandas, para que sugestões, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está aberta
para receber o empresário, para ouvir os empresários e para construirmos juntos projetos, né, maiores, menores, mas que com certeza somado vão tornar Itajaí uma cidade cada vez mais próspera e longínqua. Tá certo, secretário. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite também. Esse assunto é muito importante, creio que dá mais uns 2, 3 programas para a gente ficar aí falando, Com né? certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Bonfante. Obrigado, Almeria. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no podcast Itajaí em Pauta. Nós voltamos no próximo episódio. Você nos acompanha no Spotify Itajaí em Pauta e também no Instagram, @Prefeitura de Itajaí. Muito obrigado e até lá. Até lá.